Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a análise de hoje é um quadrinho que eu li há um certo tempo e eu tava doido para fazer uma análise e eu tava esperando assim para poder fazer uma análise boa, profunda dele. O Homem Rabiscado, do Serge Lehmann e do Frederick Peters. Ele é publicado aqui pela Nemo, né? O Frederick Peters, ele já fez Pílulas Azuis, Oleg, ele também desenhou aquela série A Man, né? Eu acho que foi isso. Eu tenho Pílulas Azuis dele, Oleg eu não tenho. E o Serge Lema, ele escreveu várias coisas. Ele escreveu o roteiro do filme Ad Vitam, que é uma adaptação daquele Nicopol, de trilogia Nicopol do Enki Bilal. E assim, o Homem Rabiscado, ele trabalha ali com várias coisas, né? Porque ele começa com essa mulher que, né, e assim é legal porque a arte é maravilhosa, então tá sempre chovendo ali, a arte é maravilhosa. É mais uma daquelas coisas assim que eu parece que eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto muito de arte. Então eu já comprei coisas assim por causa da arte, né? E aí o roteiro não entregava tal. Então eu gosto muito de arte. Então às vezes a arte aqui, só a arte já paga. Mas só que o negócio é bem escrito, né? Então aí você, assim, eu não quero nem mostrar muito da arte. Assim, sabe, a maneira, você vê que ele não faz personagens assim, não são caricatos, mas não são necessariamente uma, uma descrição real das pessoas, mas ele navega ali, né? Então você tá nessa Paris chuvosa, mãe e filha, e aí tem todo esse segredo, né? Porque ele se apoia nessa coisa do Golem, né? Que é uma fábula judaica, né? Que você faria uma espécie de ritual, né? Você pega essa massa de barro e você cria esse golem e aí você dá vida a esse ser que vai agir para você, vai fazer tudo, vai acabar com seus inimigos e tudo mais. E aqui a gente tem esse personagem que é o Max Corbeau, que é um chantagista. E aí tem ele, ele começa porque a a Beth Cover, né, tem a mãe dela, Maud e tudo mais, e a Beth Cover, ela tá nos 40 anos, tem a filha, e ela tem uma coisa que sempre que ela tá estressada, tensa, ela perde a voz, né? Ela tem um problema assim. E aí ela é visitada por esse cara que fala assim, ó, cadê o dinheiro, cadê o que você me deve? A dívida era da Mod, agora a dívida é sua e não sei o quê. E aí ela começa, tipo assim, o cara ameaça levar a filha dela, tal. Então ela começa a investigar quem é esse cara, ela começa a ir atrás das pessoas que possam conhecer ele, possam saber de onde ele veio e tudo mais. E aí ela começa a descobrir, desvendar, né, toda a história da própria família, né? E além dessa coisa do Golem, ele tem uma coisa que é psicogeografia, né? Que é que são efeitos que o ambiente geográfico opera sobre as emoções e comportamentos dos indivíduos. Então o Serge Lehmann trouxe isso para a narrativa, mas para transformar, né? É, reforçar essa conexão histórica com a Paris e tudo mais, né? Com a que ela tem, e tanto ela quanto o personagem, esse Max Corbeau, tem com esse local, né, de onde ele teria surgido e tudo mais. Porque chega um momento que ela vai investigando as pistas e as pistas a levam até esse lugar onde teoricamente
seria a origem da família dela, né? E aí ela descobre, eu não quero dar spoiler, então ela descobre coisas sobre o passado dela, e essa é uma cidadezinha onde aconteceu uma tragédia, e assim, não uma tragédia, mas como se fosse um evento que não é bem explicado, tem um quê de sobrenatural, né? E aí tem essas pessoas investigando esse evento e tudo mais, tem fitas. Assim, isso me lembrou um pouco, é porque aqui vai um pouco mais pro fantástico, né? Então, assim, tem aquela parte da investigação que aí me lembrou um pouco o True Detective, porque vai ali no Rei Amarelo, e o Rei Amarelo tem essa coisa de ser de ter um lugar que, 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 que não é real, mas tá no livro, e aí todo mundo acha que o lugar é real, ou questiona se o lugar é real ou não, Carcossa. Me lembrou um pouco assim a parte da investigação, até por ser Paris, o Rios Vermelhos, do Jean Paul Granger, que virou filme dirigido por Mateo Kassovitz, estrelado pelo Jean Reno e o Vincent Cassel, um filmão. O livro é ainda melhor, o filme que também são eles investigando essas mortes aí que são ligadas a uma conspiração, um culto a pessoas do passado. Então tudo isso aqui não é uma investigação criminal, não é um thriller, né? Porque é mais uma investigação histórica familiar que vai desenterrando mitologias e passado e tudo mais. Principalmente ali quando chega, acho que na metade do coisa elas vão para essa outra cidade, né? E é legal o formato que é escrita, entendeu? Cara, a arte, e assim, não é um preto, não é preto e branco, né? Mas é tipo como se fosse um preto, branco, cinza, sabe? Eu sou meio daltônico, eu só enxergo as cores primárias, então, tipo assim, quando às vezes é marrom, a marrom verde para mim é quase a mesma coisa e tal. Eu vejo verde verde, é quando começa assim, verde água, verde isso, verde, eu já não tenho aquela coisa de ver legal. Então, mas assim, as cores primárias eu vejo. Então, assim, eu só acho que de repente ali, depois que tem explicação, assim, a crítica que eu faria que depois que tem explicação, eu fiquei um pouco assim, eu não fiquei totalmente satisfeito. Eu queria um pouco mais, sabe? Não que o final seja frustrante e tudo mais, mas eu não sei, eu queria mais. Eu não sei se poderia ter uma continuação ou poderia ter mais, assim. Ele constrói muita coisa, muito mistério, muito segredo, e aí depois, assim, tudo é um pouco simples como as coisas acontecem e tudo mais. Então ele vai e termina, e aí você fala assim, putz, eu quero um pouco mais, né? Poxa, podia ter mais. Mas assim, eu recomendo muito. Eu recomendo porque eu gostei, né? Essa é uma HQ que não é nova, já saiu tem um certo tempo. Tem várias resenhas assim, né, já, mas eu gostei e eu falei que eu achei que tinha que falar. Eu sou muito curioso nessa coisa do Golem. Eu vi um filme do Golem, é um filme da Polônia, eu acho, da década de 80 e tal, mas não foi muito satisfatório porque ele meio que transforma na ficção científica, tá ouvindo MUBI. E eu tenho até um livro de Golem que eu tô para ler, de tanto que eu gosto, que é esse aqui, O Golem e o Gênio. Isso é uma... talvez seja por isso que a HQ conversou, eu me conectei com a HQ, porque eu gosto desse conceito do Golem, né? É um conceito interessante. Mas aqui vai além disso, né? Psicogeografia e o Golem. E a arte do Frederick Peters, se você viu lá, Pílulas Azuis, se você leu a Aman, Oleg, a arte dele é maravilhosa. Eu recomendo muito. Então é isso, pessoal. Essa é a minha dica de hoje. Vou deixar o link na descrição para você adquirir o Homem Rabiscado através do link. E se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. E é isso. Bye, bye. Obrigado por ter assistido, hein? Tchau, tchau.